Olá, meu querido seguidores, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal Sinistramente, aonde o sinistro não dorme e a gente também não, porque nós somos o quê? Curiosos. Hoje hoje é sexta-feira, nós vamos estar gravando lendas urbanas brasileiras, tá bom? Eu vou ler a lenda e vou comentar do que eu sei sobre aquilo. E o que eu não souber, não tem como. Se você tem algum relato, por favor, vai estar na descrição dos vídeos para onde você deve mandar seu relato para que eu possa vir ler aqui no nosso canal, ok? Então, deixa lá. Caso você não queira ser identificado, é aquele esquema de todos os outros podcasts. É só trocar os nomes, mas a história tem que ser sinistra, hein? Bora lá? Sextou por aqui, sextou por aí. Hoje é sexta-feira, dia de contar lendas e relatos dos meus seguidores e alguns relatos que eu achei interessante pela internet. E vou ler e vou também informar aonde tá esses relatos para vocês ir lá conferir, para ver que é a história verdadeira, ok? Então, a primeira tema que eu quero estar falando é sobre lendas urbanas. Por que tinham tanta lenda? Por que as lendas se sobressaem de geração para geração? As lendas eram usadas por uma forma de aprendizado e uma forma de tentar justificar o injustificável, né, gente? Porque se a ciência não consegue provar, não tem o que tentar justificar. Então, vamos ouvir algumas histórias. Em São Paulo, no bairro da Bela Vista, há um casarão na rua Major Diogo, que na década de 1920 pertenceu à rica família Melo Freire. Após a morte de seus familiares, Sebastiana, conhecida como Dona Yaya, começou a desenvolver graves problemas mentais e viveu reclusa por mais de 40 anos. Até seu falecimento em 1961. Após seu falecimento, moradores locais juravam ouvir gritos aterrorizantes vindo do casarão na madrugada. Aqueles que encaravam a situação de perto afirmavam ver a figura fantasmagórica da Dona Yaya na janela e disse que não fugisse a tempo e olhasse para trás, ela poderia até a morte. Gente, eu sou de São Paulo. O pessoal realmente falava muito dessa dona Yaya. Tinha até a musiquinha, Dona Yaya, e não sei o quê. Porém, eu nunca tinha ouvido que era baseado a um conto de terror. Como é que fala? Uma lenda de terror. Eu peguei essa lenda no site Animativa, ok? Se vocês quiserem lá dar uma olhadinha. Tem também lá uma lenda do fantasma da Teresa Bicuda. Nunca ouvi falar. Se alguém já ouviu falar, comenta aí mais sobre essas histórias, por favor. Teresa Bicuda, natural de Jaraguá, Goiás, era uma jovem conhecida por seus lábios grossos e, sobretudo, pela maneira cruel que tratava sua mãe. Suas humilhações foram tão intensas que sua mãe a excomungou antes de morrer. Após a morte de Teresa, seu espírito continuou a vagar pelas ruas, gritando e braguejando. O que seria braguejando? Acho que é resmungando, como fazia em vida. Para essa solução, tentaram desenterrar seu corpo e sepultá-lo atrás do rosário. Mas os escândalos sobrenaturais continuaram. Eles tiraram de lugar, colocaram atrás do rosário para ver se quebrava a maldição e acalmava o espírito. Como solução final, transferiram o corpo para uma cabeceira de um córrego, onde colocaram uma cruz. Desde então, o lugar ficou conhecido como assombrado Córrego de Teresa Bicuda.
transferir a assombração do lugar, o corpo do lugar, para ver se a assombração sai daquele local e vai para o outro. Eu não sei, eu acho que vai depender do que a pessoa estava pegada. Porque senão, quando as pessoas morressem e são enterradas no cemitério, o espírito iriam ficar lá, preso. Só que não, eles vão atrás do que eles querem e interessam a eles. Não sei, é o que eu penso. O Opala Preto. Vamos, eu achei esse título magnífico, porque Opala era carrão na época, né? A lenda conta que em 1979, o Biratã Carlos de Jesus Chaves, conhecido como Carlão da Baixada, era um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro. Durante uma perseguição policial no túnel Rebouças, ele colidiu o Opala Preto, que dirigia contra um Fusca de uma família, resultando na morte de todos os envolvidos. Lamentável que a família tenha morrido. Desde então, os motoristas que passam pelo túnel de madrugada afirmam ver o Opala assombrado. Por precaução, não custa nada pedir para que o motorista de táxi evite o túnel após a meia-noite, certo? Certo, galerinha? O Biratã Carlos de Jesus Chaves. Eu acho que eu fiz um vídeo sobre ele, o Biratã. Não sei, é porque tem um monte de vídeo para editar e eu acabo demorando um pouco para fazer isso. Mas ele voltar para assombrar os outros, o bicho é ruim, né? Fazer o quê? Bárbara dos Prazeres. Gente, essa eu também nunca tinha ouvido falar, não. Bárbara dos Prazeres. Vou beber água, hein? O Arco do Teles, localizado na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro, guardava uma história sombria. Dizem que é assombrado pelo espírito de Bárbara dos Prazeres, uma portuguesa que teria nascido por volta de 1770. A mulher não foi embora. Depois de matar seu marido para ficar com outro homem e posteriormente assassinar esse novo amante, Bárbara incendiou a casa onde viviam. Fugindo da lei, ela se tornou prostituta, mas com o passar dos anos envelheceu e ficou doente, perdendo sua clientela. Acreditam-se que, na busca por juventude, Bárbara recolheu a magia negra, sendo responsável pelo desaparecimento de várias crianças da região. Mas ela só fez maldade, gente. Ainda foi fazer maldade com criança. Bárbaras do Prazeres. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar de Bárbaras do Prazeres. Depois a gente pode ver mais sobre essa história. Achei interessante. Uma mulher assassina em 1970. Bárbara do Prazeres. Gente, eu tô comprando um microfone novo. Eu não tô muito bem com ele. Não me deixa confortável. Vamos lá? O corpo seco. A lenda do corpo seco fala de um rapaz boêmio, filho de uma família do interior. Ele trazia vergonha à sua casa, chegando ao extremo de tratar sua própria mãe com brutalidade, inclusive amarrando-a como faria com um cavalo. Vocês prestaram atenção que todas as outras histórias que eu li, tirando a do Prazeres lá, Bárbara do Prazeres, é isso? Bárbara do Prazeres, tirando essa. Mas todas as outras, as pessoas eram muito ruins com suas mães e foram amaldiçoadas. Então, crianças, adultos e quem for, tenha seus pais, sejam bonzinhos, porque, ó, a lenda não mente. Após contrair uma doença desconhecida, foi definhando até se transformar em uma figura cadavérica.
Tão consumido pela doença, o jovem ficou irreconhecível, ganhando o apelido de corpo seco. Em estado tão degradante, sua família o isolou em uma casa onde apenas sua mãe tinha acesso. E no final, quem cuidou dele foi a mãe. Será que teve o que mereceu? Eu prefiro não comentar. Agora, um bem polêmico aqui, eu tenho que falar que isso é bem polêmico, é da minha época, eu tenho coisas para falar. Nos anos 80 e 90, uma das lendas urbanas mais bizarras envolvia a rainha dos baixinhos, Xuxa. Diziam que ela havia feito um pacto com o diabo. As teorias se baseavam no álbum Show da Xuxa. Show da Xuxa. É um trava-língua para mim. Lançado em 1986, que, quando tocado ao contrário, supostamente revelaria uma mensagem satânicas. Será? Eu ouvi muito isso, né, gente? Muito. O refrão da música Doce Mel seria interpretado como Sangue, Sangue, Sangue. A polêmica ressurgiu em 1992 com a canção Marque um X, onde algumas alegavam que o X era uma referência ao número 6 em inglês. Six. Associando a estrela ao número 666. Marque um X. 6. Da onde saiu mais 2 6? Ok. Eu, particularmente, nunca gostei da boneca. Nunca gostei das bonecas grandes. Pra mim, aquela boneca me olhava. Pra mim, aquela boneca, ela tinha vida. Eu morria de medo de boneca. Eu ganhei uma, não era da Xuxa, era aquela, tinha uma outra que competia com ela na época, eu não vou lembrar o nome. Acho que era, será que era a Suzy? Não sei, mas competia, era grande. Eu sou uma pessoa muito grande, então a boneca era grande. Eu lembro que eu tinha uma cama assim, e quando eu pegava a boneca, eu colocava atrás da cama, virado pra lá. Assim, né? Tem aquela que tem os negocinhos da cama, colocava atrás, assim. E ficava lá. Eu morria de medo. Aquela boneca, gente, uma boneca. E falava que ela andava sozinha. Pronto, aí que eu tinha medo mesmo. Morria de medo, mas, né? Presente não se nega. Eu tenho medo de boneca. Tinha, né? Eu nunca fui de gostar muito de boneca, não. Brinquei com Barbie. Eu brinquei, mas não com aquelas grandes, não. Eu achava estranho, gente. Como que eu nunca achou estranho aquilo? Eu, hein? Se você viveu nos anos 90, provavelmente tenha ouvido falar do chupa-cabra. A história ganhou força quando várias cabras foram encontradas mortas em áreas rurais do Brasil, sempre com marcas de dentada no pescoço. Os moradores afirmaram ter visto uma criatura semelhante a um extraterrestre rondando os locais onde os ataques ocorreram. Anos antes, relato idêntico havia surgido em Porto Rico, embora nunca tenha sido identificado a causa dos mortes. O mistério em torno da criatura permanece vivo até hoje. Gente, eu lembro, eu sou lá do interior do Nordeste, de Alagoas, né? Aí, a gente ia ia pra represa tomar banho, esses negócios, né? Eu era muito nova. Eu lembro que a gente caminhando e de repente tinha um boi morto. E eu vi aquela cena do boi morto, exatamente como tá escrito na história. Só que, como fazia tempo, os negócios da barriga estavam tudo pra fora. Olha, eu vou dizer pra você, essa cena nunca saiu da minha cabeça. E depois disso, eu tinha um medo. Eu tenho um tio novo. Ele me atormentava com essa história do chupa-cabra.
morro de medo. E o mais incrível, que ninguém sabe o que aconteceu. Por quê? Não dá para explicar. Eu acredito que eu já falei. Eu acredito no extraterrestre total. Tem coisa nesse mundo que nós não sabemos porque se todo mundo fica sabendo, cria pânico. As pessoas não sabem lidar com coisas diferentes. Vários temas aí que surgem. Uma internet, uma tecnologia a mais. O pessoal já acha que é o fim do mundo, já cria pânico. Imagine descobrir que realmente existe. Não, tem que esconder. O governo tem que esconder mesmo. A loira do banheiro. Essa quem nunca ouviu, não sabe o que é estudar à noite na escola. Ou de dia também tem de dia, mas à noite é o terror. Um dos maiores clássicos das lendas urbanas brasileiras, a loira do banheiro, assombra os banheiros das escolas. A história teve origem em Guaratinguetá, São Paulo, e está ligado a Maria Augusta de Oliveira, uma jovem da elite paulista que fugiu para Paris para escapar de um casamento arranjado. Maria Augusta de Oliveira. Deixa eu anotar aqui que eu vou pesquisar sobre ela. Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre ela nos outros podcasts, então eu indico também. Se você quer saber um pouco mais sobre a história real da Maria Augusta de Oliveira. E é interessante que a história surgiu através de um acontecido da pessoa. E tipo assim, transpassa as gerações. Segue gerações e vai seguir sempre. Após sua morte prematura aos 26 anos, seu corpo foi trazido de volta ao Brasil, enterrado na propriedade da família, que mais tarde se tornaria a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Um incêndio misterioso em 1916 alimentou a lenda de que o espírito de Maria Augusta de Oliveira, dá licença, de Oliveira, porque o meu também tem Oliveira, ainda vagava pelos corredores da escola. Gente, a loira do banheiro é o terror. Eu também morria de medo. E aquela descarga que dá descarga sozinha no banheiro? Nossa, era demais. Tinha uma torneira que também ligava sozinha. E a gente não ia no banheiro sozinho, não. Não. Nunca na minha vida eu ia no banheiro sozinha. Não. Então, essas algumas lendas que eu tenho para passar para vocês aqui no nosso canal. Eu achei interessante. Algumas eu conhecia, outras não. Algumas, né, também tem crime envolvido. Eu também achei interessante. E você gostou? Relatos tirados da internet. Porém, se você quer enviar o seu relato, o e-mail está salvo na descrição do vídeo. Não deixe de nos enviar, ok? Uma vez estava assistindo o filme de madrugada quando vi de relance algo passar descalço para a cozinha. O que será? Isso por volta das 3 da madrugada. Me levantei achando que fosse a minha filha. Na época, com cerca de 4 anos. Estava frio e lá tinha o costume de andar descalça quando acordava. Fui atrás para ver o que queria. Para minha surpresa, não tinha ninguém na cozinha. Minha filha costumava dormir em sua cama. E, quando fui checar, a menina estava dormindo. E aí? O que você acha que foi? Esse relato foi tirado da página incrível.club. Eu também iria checar. Eu iria checar porque a gente é mãe, a gente tem que ter certeza se a criança está dormindo. Então, eu iria checar. Trabalho noturno, próximo relato. Trabalho noturno da noite em um abrigo para jovem. Meus colegas trabalho costumavam me provocar, pois eu fechava as cortinas assim que eles saíam. Expliquei que não precisava que as pessoas ficassem olhando para mim através da janela.
Além disso, ficava sozinha, mas não iria correr risco de olhar para o alto da janela e notar que havia alguém me observando. Só para constar, isso ocorreu algumas vezes, desde que comecei a trabalhar na instituição. Infelizmente, as persianas e as cortinas estavam fechadas. Porém, o lugar está vazio. Então, ela fazia uma segurança, tipo vigia do lugar de abrigo de jovens, porém, porque estava vazio, é tipo lugar, acho que deve ser lugar abandonado, que mesmo assim precisa de vigilância. E eu teria medo. Trabalhar à noite, gente, sempre tem... Eu trabalhei à noite numa logística. O pessoal falava que via alguém passando de jet pra lá e pra cá. Só que as luzes acendiam. E as luzes acendem com o quê? Com sensor. Ele é sensor. Então você passava e ela ia acendendo. Se as luzes acendiam e não tinha mais ninguém lá, por que as luzes acendiam? Aí fala, não, mas é porque bateu um vento e tal. Ok, mas logística é bem grande, né? Então, lá do fundo começava. Tic, tic, tic. Aí depois, porque são corredores, né? Aqui tem as prateleiras, são corredores. Aí acendia lá. Vinha, tic, tic. Acendia uma. Depois, se viesse reto, é um vento. Mas não, pegava uma rua, a gente chama de rua. Deixa eu ver aqui, ó. Tipo uma rua assim, né? Aí passava aqui nessa rua. Se seguisse reto, é um vento. Mas passava aqui, daqui parava, virava. Aí ia, parava, virava. E ia até na porta de saída. Eu sou uma pessoa que eu não preciso ir lá ver. Então, eu não tinha obrigação nenhuma. Eu falava, ok, deixa pra lá, tá acendendo. O problema é do lugar. E dia de sexta-feira, o pessoal saía mais cedo. Oh, meu Deus. Eu ficava até a noite, até chegar o turno. Eu nunca procurei ver, não. Pra quê, gente? Deixa lá. Vamos ver mais? Deixa eu ver aqui. Tenho várias experiências de fenômenos estranhos e inexplicáveis. Há mais de 40 anos, eu e minha família morávamos em Canoas. Uma noite, meus irmãos saíram e apenas eu e meus pais ficamos em casa. Eu estava no meu quarto. Eu vi quando as portas dos armários da cozinha abriram e fechavam com muita força, fazendo bastante barulho. Minha mãe veio ao meu quarto perguntar por que eu tinha feito aquilo. E eu acredito ter ouvido que era ela. Então, um ficou pensando que era o outro. Eu, nesse caso, eu ia falar assim, tá bom, mãe, não faço mais. Vou dormir, gente. Ô, povo. Não precisa discutir algumas coisas, não precisa. Tem coisa que não precisa, vai dormir. Antes de saber que eu estava grávida, meu caçula sonhou com minha avó, que havia falecido há 1 ano e meio. Disse que ela queria na farmácia comprar o teste de gravidez. E ela me disse, não precisa, pois saiba que eu estou grávida. Fui no postinho fazer o teste somente para tirar a dúvida e não deu outra. Antes de saber que eu estava grávida do meu caçula, sonhei com a minha avó, que havia falecido há 1 ano e meio. Disse a ela que queria na farmácia comprar um teste de gravidez e ela me disse, não precisa, pois sabia que eu estava grávida. Fui ao postinho fazer o teste somente para tirar a dúvida e deu certo. Que bom, né? Porque daí você já foi avisada, né? Gente, sabe que às vezes será que dá pra adivinhar as coisas do futuro? Tá, né? Porque daí ela já estava grávida. Sei lá. Minha filhada, quando tinha 3 anos, disse que tinha nascido da minha barriga. Minha filhada, quando tinha 3 anos, disse que tinha nascido da minha barriga. Respondi que ela tinha nascido da barriga da mãe Aline. Aí ela olhou dentro dos meus olhos e disse, não, Dinda, foi da outra vez.
Dessa eu nasci da mamãe Aline. Então, no caso, a moça tinha sofrido um aborto e a alma da criança foi para a amiga dela, que ela voltou como Dinda para viver o que tinha que ser vivido com a outra mãe. Porque daí ela não deixou de ficar longe da mãe, ela voltou e viver. Ter um lençol para fora da cama, ter o lençol para fora da cama na parte inferior da cama, os monstros podem entrar por ali. Sou uma mulher adulta e ainda me certifico de que ele esteja dobrado para dentro, mesmo que meus pés não cheguem ao fim da cama. Como meu marido costuma dizer, monstro debaixo da cama, o monstro debaixo da cama. Não sei de onde tirei isso. Quando eu tinha 13 anos, nós mudamos para uma casa nova, que ainda não possuía portas nos quartos. Então, minha mãe colocou cortina até conseguir instalar as portas. Eu sempre dormia com a cortina aberta e minha cama ficava em frente ao lugar da porta. Um dia, no meio da madrugada, acordei, me virei da cama e vi a minha avó, que já havia falecido, passando pela sala e indo até o quarto dos meus pais. Até que me lembro de ela andando com as roupas de que gostava. Na hora eu fiquei chocado e depois comentei com meus pais e eles falaram que tinham sonhado com ela. Acredito que ela tenha ido visitar nossa nova casa. Tá vendo porque eu falo que não tem como deixar espírito junto com o corpo? A gente deixa o corpo lá e eles querem ficar andando, gente. Eles querem ficar visitando, querem fazer visita, eles querem conversar, querem interagir. Vão descansar, povo. Não consigo olhar para uma foto ou assistir um vídeo de pessoas perto de saliências, penhasco, prédio, etc. Okay? Sem começar a entrar em pânico. Isso não me acontecia antes. Passou a ocorrer somente nos últimos 2 anos. Às vezes, quando eu tento dormir, tenho uma visão aleatória de uma queda. Então, sou acometido por um ataque de pânico e não consigo dormir por um tempo. Muito estranho. Até mesmo pensar nisso agora está me deixando entorpecido. Será que isso não é questão de vidas passadas? Se eu fosse você, ia analisar isso, viu, gente? Ou questão de vida passada. 2 semanas antes de eu fazer ultrassom para saber se teria um menino ou uma menina, minha filha, que na época tinha 5 anos, se virou para mim e disse: Mãe, eu queria uma irmã, mas vou ter um irmão. No dia seguinte, me olhou do nada e comentou: Mãe, o nome do meu irmão vai ser Igor. E pronto, tem um menino que se chama Igor porque não tivemos coragem de dar outro nome a ele. Dizem que criança, eu acho que até, diz a lenda que acho que até os 7 anos, acho que é isso. Eles têm uma sensibilidade e visões para ver as coisas. E também falam que o espírito que ainda vai nascer, ele fica acompanhando a vida da mãe, acho que durante 2 anos antes da mãe ficar grávida, entendeu? Acho que eu consigo explicar. Tipo, eu vou ficar grávida. Estou planejando um bebê. Antes mesmo do bebê vir, tem um espírito que fica acompanhando a minha vida para se interligar a mim. Aí o espírito vem quando eu fico grávida. Aquele espírito vem, entendeu? As pessoas acreditam nisso. Ai, filho de uma mãe, cadê você? Vai matar sua mãe do coração, menino. Eu, hein? E a gente falando de criança. Nossa. Eu quase morri do coração. Porém, a criança não pôde participar do vídeo simplesmente porque ele tá de cueca. Mas eu perdi o raciocínio.
mas eu agradeço a todos que ouviram, curtiram o vídeo. Não esqueça de se inscrever. Estarei fazendo as melhorias para que fique mais assustador. E não deixe de mandar a sua história. O e-mail vai estar fixado, então não deixe de mandar a sua história. E o nosso podcast Sinistramente está acabando.